Estão meio calados hoje. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Lucas 15, versículo 8. Jesus veio. Jesus veio. A Bíblia fala que no piscar de olhos, Jesus vai voltar. Poderia ter sido Jesus. Poderia ter sido Jesus. E nós temos que perguntar sobre a nossa vida com Deus. No piscar de olhos, Jesus veio. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Certeza da nossa salvação. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Cuidado, igreja. Cuidado. Cristo está voltando. Nós estamos brincando. O inimigo não está brincando. Nós estamos brincando novamente e ele não está brincando. Num piscar de olhos, Jesus vai voltar. Amém? Vamos ficar em pé então. Nós estaremos celebrando a nossa ceia do Senhor também. Amém, irmãos? Lucas capítulo 15, versículo 8, é uma palavra bem conhecida de todos nós. A parábola da dracma perdida, ao qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeira, varra a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus um pecador que se arrepende. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, nós te exaltamos, porque tu és grande, tu és poderoso, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, por até aqui o Senhor tem zelado e cuidado de todos nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, antes de sentar, cumprimenta a pessoa que está do seu lado, né? Dê um sorriso branco, não amarelo, um sorriso de satisfação, de alegria de ter essa pessoa do seu lado. Amém. Que um dia, muito em breve, nós estaremos todos ali no céu celebrando. Amém, irmãos? Aleluias. Eu vou tentar devagar, a Kátia vai estar traduzindo ali para a nossa irmã. Amém? Meus irmãos, a nossa reflexão de hoje é sobre encontrar valores, tesouros que foram perdidos dentro da nossa casa. A palavra parábola aqui vai falar então que essa mulher, ela perdeu uma dracma e ela perdeu na sua casa. Você já viu aqueles achados e perdidos, meus irmãos? Estava ali com o Daniel e falando, o Daniel perguntando qual o título da mensagem. Eu falei, se tiver que dar um tema, a mensagem será achados e perdidos. Quando nós olhamos esse texto aqui desde o versículo 15, do início do capítulo 15, nós vamos ver, meus irmãos, que nós vemos que é possível sim nós perdermos a fé de Deus. E é possível sim nós afastarmos de Deus.
nós vamos ver que no início do capítulo 15, que uma ovelha afastou-se do seu pastor. Nós vamos ver dessa mulher que perdeu a dracma. E nós vamos ver também que um filho se afastou do seu pai. Mas, meus irmãos, quando nós lemos o final dessa passagem, nós vamos ver que existiu sim um final feliz, um final alegre. Não foi um final triste. Nós vamos ver sim que a ovelha encontrou o seu pastor. Nós vamos ver que essa mulher encontrou a dracma perdida. E nós vamos ver que aquele filho voltou para a casa do seu pai. Isso, meus irmãos, nos enche de esperança, porque o nosso Deus, Ele não apenas aponta, né, o problema, mas também Ele mostra o caminho para o retorno. Eu quero dizer, meus irmãos, que essa dracma perdida dessa mulher poderia ser uma coisa que você perdeu. Poderia ser algo que nós perdemos dentro da nossa casa. Nós estamos tratando esse mês como o mês da família para nós. Nós estaremos trabalhando no tema muito. Nós estaremos recebendo, vocês estarão recebendo algumas atividades para fazer com a família. E nós perdemos algumas coisas, sim, dentro de casa. Nós perdemos, sim, o convívio dentro de casa, o convívio familiar. E assim é possível, ao longo dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada, sim, você ter perdido alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, que nos enche de alegria, é que sim, é possível, com Cristo, você recuperar isto que você perdeu. A primeira coisa que nós podemos identificar nesse trecho, nessa passagem, aqui no versículo 8, é que ela identificou o que ela havia perdido. E é difícil, meus irmãos, eu digo até impossível, procurar algo, né, que nós não sabemos o que é. Eu posso chegar para o Paulo e falar assim: Paulo, me ajuda a encontrar aquele negócio. Aquele negócio, Paulo. O Paulo vai falar: que negócio, pastor? Que negócio, cara, verde, que negócio azul. O Paulo vai falar: cara, você está viajando. Que negócio é esse? Então, primeiro eu tenho que identificar aquilo que eu perdi. E essa mulher, meus irmãos, ela identificou o que ela perdeu. Talvez, meus irmãos, nós temos perdido ao longo desse ano, esse tempo, essa jornada nossa, a sensibilidade espiritual. Nós temos perdido, talvez, meus irmãos, a nossa relação, a nossa intimidade com Deus. Nós temos, talvez, meus irmãos, perdido, né, o nosso relacionamento, o nosso passar o tempo com o nosso Deus. Nós paramos de chorar mais, nós não choramos mais. Nós não nos alegramos mais. A prova disso, meus irmãos, é que os ministros de louvores das igrejas têm que ficar forçando os irmãos, pelo menos a levantar as mãos. Nas nossas orações, nós temos que forçar os irmãos a soltar um amém. Nas nossas orações, nós temos que forçar os irmãos, pelo menos, a abrir a boca. Então, meus irmãos, no decorrer dessa nossa caminhada, nós perdemos alguma coisa. Perdemos a presença de Deus. E muitas das vezes, nós estamos tendo dificuldades de ouvir o que Deus quer falar conosco. Muitas das vezes nós falamos o seguinte: olha, eu não estou ouvindo mais a voz de Deus. Porque talvez você perdeu algo no meio do caminho que está fazendo a sua comunicação não ser perfeita com o seu Criador. Pensando, meus irmãos, sobre as casas, sobre a família, nas coisas que nós podemos ter perdido.
Talvez não tenha mais o respeito entre a família. O amor, né, entre o casal não existe mais. Foi esfriando, está esfriado e está morno. A casa que era de alegria, agora não é mais. Não é mais. Não existe mais o riso. Quantas coisas preciosas, meus irmãos, foram perdidas durante toda essa caminhada, todo esse caminho. E a pergunta é: o que foi perdido é preciso ser identificado. E muitas das vezes, meus irmãos, nós ficamos numa defensiva e dizemos o seguinte: olha, veja bem, pastor, eu sei que nós perdemos, eu sei que eu perdi alguma coisa, mas só tem que entender, a vida me proporcionou a isso. O senhor não sabe como que é a minha vida. O senhor não sabe como que é. Olha como que o mundo mudou. As coisas hoje, né, estão corridas, olha, nós temos que fazer as coisas mais rápidas. Então, se eu perdi alguma coisa no meio do caminho, não foi minha culpa. Foi a própria vida que me forçou a perder. E isso é normal. Será que é mesmo, meus irmãos? Será que nós perdemos isso por causa da vida? A vida nos fez perder isso? Ou será que nós estamos simplesmente tentando nos enganar, dizendo que está tudo bem, somente para nós, né, não tentarmos corrigir a rota do nosso caminho? Nós acomodamos, nós estamos nos moldando aos padrões mundanos, aos padrões do mundo. E como eu sei que nós estamos nos enquadrando aos padrões do mundo, quando a nossa vida não está nem quente e nem fria? Nós estamos nos conformando a esse mundo. Nós estamos vivendo no conforto. E nós estamos achando que está bom demais lá. Mas eu quero dizer para você, nada de bom acontece quando nós estamos no conforto. Nada acontece de bom quando nós estamos no conforto. Nenhum casamento, meus irmãos, é reavivado no conforto. Nenhuma vida espiritual é reavivada novamente numa zona de conforto. Nenhuma empresa cresce, avalanca, tem lucros e lucros atrás de lucros, vivendo na zona de conforto. Nenhum estudante, meus irmãos, se torna excepcional, o melhor, vivendo na zona de conforto. Eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite, os poucos irmãos que vieram aqui essa noite, você que atravessou aquela porta ali, Deus te trouxe aqui para te expulsar da zona de conforto que eu e você estamos vivendo. Vou repetir novamente, Deus te trouxe aqui hoje, dia 10 de novembro, de setembro, fez você atravessar aquela porta, fez você sentar aqui para ouvir essa mensagem, para Ele dizer para você que Ele quer te expulsar da zona de conforto e de conformismo que nós estamos vivendo. Porque parece que está bom demais lá. Mas Deus quer te expulsar de lá. Deus quer te expulsar de lá. Deus quer fazer, meus irmãos, o seu coração arder de novo. Deus quer um projeto novo para a sua família,
para a sua casa, para você mesmo. E nós não podemos viver nesse conformismo, nessa zona de conforto que nós estamos. Se nós olharmos, meus irmãos, o versículo 8, a primeira parte, o qual diz que a mulher possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas. Essa mulher, meus irmãos, perdeu essa uma dracma. Uma dracma correspondia a um dia de trabalho de uma mulher, de uma pessoa. Então, se ela tinha 10 dracmas, correspondia a 10 dias de trabalho. Se ela perdeu uma dracma, então quer dizer que ela só podia viver 9 dias. Mas, meus irmãos, nós não vamos ver essa mulher, ela dizendo o seguinte: olha, relaxa, era só 9 mesmo, eu acho que só tinha 9 moedas mesmo, era só 9 dracmas mesmo. Você não vai ver isso, nós não vamos ler ela falando isso. Você não vai ver essa mulher falando o seguinte: olha, eu ainda tenho 9. Porque isso é conformismo. E muitas pessoas, meus irmãos, até reconhecem, sabem o que se perdeu, mas estão acostumados com a sua perda. Você pode estar falando o seguinte: olha, não se pode ganhar tudo, não se pode ter tudo, não pode ter tudo, pastor, não pode ganhar tudo. Mas, novamente, se você vem aqui com essa mentalidade, você está no lugar certo, porque Deus quer trocar isso de você. Nós não podemos conformar com perder alguma coisa e achar que está normal. Aquela mulher, meus irmãos, não conformou com a perca de uma dracma, ela não conformou. Então, se você entrou aqui com essa mentalidade, Deus quer tirar isso de você. Deus quer tirar essa mentalidade. Ele quer fazer com que o que estava perdido seja encontrado. O que é extraviado seja encontrado. O que deixado para trás seja deixado no devido lugar. Deus quer fazer isso em nossas vidas e em sua mente. E eu posso dizer para você, Ele pode fazer isso sim, hoje. Por que não? Nessa noite, nesse lugar. Nesse exato momento, Deus pode mudar a sua história. Não se conforme com isso. Não se conforme com a mentalidade de perder as coisas. Amém, irmãos? Primeiro, então, essa mulher, ela sabia o que ela tinha perdido. E ela não se conforma com isso. Segunda coisa que nós podemos dizer: descontamine-se. Olha só, meus irmãos, se eu ficar uma semana sem tomar banho, se nós ficarmos uma semana sem tomar banho, provavelmente nós não iremos cheirar bem. Se ficarmos, meus irmãos, um mês sem tomar banho, misericórdia, né? Misericórdia, eu não quero ficar perto de você, não. Amém? Porque, meus irmãos, nosso corpo, nós estamos acostumados, nós vivemos um mundo sujo, né? As cadeiras, os bancos dos ônibus, o próprio banco do seu carro, o seu celular é uma coisa porca, imunda. E a gente fica segurando essa porcaria, comendo, né? A gente segura, come, leva na boca, esfrega nos olhos. Meu irmão, é uma nojeira isso. Nós deveríamos pensar. Nosso próprio corpo, ele solta sujeira. Então, o que eu quero falar para os irmãos é que,
Imagina, meus irmãos, a nossa vida espiritual então. Porque nós vivemos em um mundo sujo. Não sujo de sujeira, mas sujo de porcarias. E principalmente nos últimos anos para cá, uma certa ideologia sendo colocada nas nossas mentes, na cabeça das nossas crianças. E isso, meus irmãos, está sendo colocado desde algum tempo, de pouco em pouco, e a gente não percebia. Agora que está muito escancarado na nossa cara. Rapidinho aqui um parênteses. Eu cresci, meus irmãos, e eu percebi que nós, há muito tempo, nós éramos doutrinados com uma ideologia louca. Porque eu cresci, meus irmãos, odiando os Estados Unidos, e sem entender por que eu odiava os Estados Unidos. Depois, meus irmãos, de muito tempo, eu percebi por quê. Eu tinha uma professora, meus irmãos, de redação. Essa professora falava o seguinte, que nós deveríamos escrever uma redação da seguinte maneira, para passar no vestibular, para chamar a atenção, para mostrar que você sabia das coisas. E ela dizia o seguinte, começa a sua redação o seguinte, vivemos em uma comunidade egoísta, capitalista, etc, etc, etc. Ela falou, começa todas as suas redações desse jeito. Foi aí que eu percebi que nós somos doutrinados com uma coisa maluca. Meus irmãos, se nós, eu não sou muito velho, mas se na minha época já começou essa doutrinação, imagina nos dias de hoje, imagina a Hope, a geração da Hope, imagina as próximas se Jesus não voltar, porque o mundo, meus irmãos, está contaminado com essa sujeira. E nós, meus irmãos, parece que nós estamos lambuzando essa sujeira. Se nós olharmos, meus irmãos, a pessoa, no Brasil tem muito isso. Aqui na Irlanda já é mais sofisticado, mais arrumadinho, mas tem o catador de lixo, aquele cara que fica, tem um caminhão, no Brasil, aqui na Irlanda passa de 2 em 2 semanas, no Brasil acho que é quase todos os dias. Acho que na minha casa acho que era quase todos os dias na minha rua. E passa o caminhão e tem o cara que fica pegando, o lixo e colocando dentro do caminhão. E aquele homem, meus irmãos, aquela pessoa que trabalha ali, ele está acostumado com aquilo ali. Ao ponto, meus irmãos, novamente, não estou condenando ele de forma alguma. É um trabalho honrado, se nós olharmos, o que seria de nós, sem esses trabalhadores que tiram o lixo, que retiram o lixo das ruas. A pessoa está tão acostumada ao cheiro e ao lixo, que eu já peguei algumas vezes a pessoa lá em cima do caminhão e comendo. Uma mão segurando o caminhão e a outra segurando uma coisa para comer. Porque está acostumado com aquilo ali. Se você pegar a sua lata de lixo e você deixar muito tempo sem lavar, o seu latão de lixo, e você abre a tampa, meu irmão, você já viu o fedorzão? Meu Deus. Mas eu quero dizer que as pessoas, meus irmãos, elas se adaptam a isso. No Brasil é muito comum ter aqueles lixões. Algumas cidades têm esses lixões, as grandes cidades. E tem pessoas que vivem daquilo ali, procurando, coisa que tem um certo valor, procurando cobre, etc, etc, para vender, para sobreviver. E as pessoas fazem casa, cozinha, convivem com rato, com sujeira, mas se adaptaram àquilo ali. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que se nós não prestarmos atenção, se nós não descontaminarmos, nós iremos acostumar com essas coisas imundas, sujas, que o mundo está colocando para nós. E nós estamos
aceitando. Como eu sei que nós estamos aceitando? Se nós, meus irmãos, olharmos qual é o seu ciclo de amizade, qual é o círculo de amizades que você tem, quais são os vídeos que nós temos assistido, quais são os apps que estão dentro dos nossos celulares, quais são os programas que nós temos feitos, e muitas das vezes está destruindo a nossa casa e a nossa família. É comum, meus irmãos, nós, ouvimos pessoas aqui na Irlanda, que falam muito palavrões. E é comum você, ficar no meio dessas pessoas. E essas pessoas, começam a falar essas coisas desagradáveis e daqui a pouco você acha isso normal. E é comum, meus irmãos, você também ser influenciado por pessoas que no seu meio, usam uma sensualidade, que acha que o bonito tem que ser mostrado mesmo, e você acha isso normal, e você acha isso normal, e nós então estamos nos alimentando dessas sujeiras que o mundo está colocando para nós. Sabe, meus irmãos, se a sua família convive, se você convive com pessoas que tratam mal o seu cônjuge, você também vai tratar mal a sua esposa ou seu marido. Se você, meus irmãos, se você convive, filhos convive com outras pessoas da sua idade, e essas pessoas maltratam, desrespeitam os seus pais, com certeza você vai começar a achar isso normal. Mas, meus irmãos, nós vemos o texto então, nós vemos que essa mulher, ela tinha essas 10 dracmas, e perdendo uma, ela então acende uma candeia, e depois ela varre. Ela acende a luz. Para que ela acende a luz? Porque ela precisava achar. E quando estava apagado, enquanto a luz estava apagada, parecia que estava normal. Mas quando ela acende a luz, mostra a realidade. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos, dessa luz em nossas vidas? É quando nós temos a referência, a nossa referência de vida é a palavra de Deus. Quando nossa referência é Jesus Cristo, quando a nossa referência é Deus, e nós temos que fazer a pergunta: qual tem sido a sua referência? Muitos têm buscado referência em pessoas que são totalmente idólatras. Tem crentes que dizem ser servos de Deus, que ama a Deus, que ainda consulta o horóscopo. Quais são as suas referências? Quais têm sido as nossas referências? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu respeito, meus irmãos, eu cresci, meus irmãos, com meu pai e minha mãe, dando paulada na gente, batendo, meu irmão, batia mesmo. E eu não cresci com traumas. Meu irmão, e olha que minha mãe disse que eu era um bom menino. Mas, meu irmão, eu apanhava de vara, apanhava com cinto, apanhava com fio, apanhei com escova de esfregar roupa, mãozada, chinelada, sapatada. E olha que eu era um bom menino, dizendo a minha mãe. Mas eu agradeço aos meus pais por causa disso. E eu respeito demais a opinião de pessoas que não concordam com isso. Olha, eu sou contra esse seu espancamento, pelo amor de Deus. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos sim educar os nossos filhos com uma
vara. Talvez, meus irmãos, muitos filhos de crentes estão perdidos. Talvez uma geração inteira está passando por problemas por causa de vara dentro de casa. Tem filhos, meus irmãos, que educam-se somente com conversa, mas tem filhos, outros filhos que não. Eu agradeço demais os meus pais por ter me batido. Eu tenho um primo, meus irmãos, que ele cresceu na igreja. E minha tia falava o seguinte para ele: Eduardo, quando eu te pegar, se prepara. Meu irmão, e o Dudu bagunçava, ele aprontava, e ele fazia isso, e aprontava. E minha tia falava: Dudu, quando eu te pegar, se prepara. O Dudu foi crescendo, já não era Dudu mais, virou um Duduzão. E o Duduzão começou a aprontar. E a mãe dele um dia veio conversar com ele. E ele falou o seguinte para ela: mãe, lembra daquelas promessas de surra? Eu estou esperando até hoje. Se a senhora tivesse me batido, talvez eu não tinha tornado o que eu me tornei hoje. Mas graças a Deus, conforme no texto que nós lemos, teve um final feliz. O Duduzão, glórias a Deus, se reconciliou com Deus, trabalha na igreja, é casado, serve a Deus, ama a Deus. Não apanhou da mãe, mas apanhou de Deus. Sabe, meus irmãos, tem outras referências que estão colocando em nós. Seja um bom funcionário, respeite o seu chefe, respeite os seus patrões, ore pela sua empresa, ora pelo seu chefe, para que eles possam ser prósperos e que não falte trabalho para você. E que a empresa cresça e que ela invista em você. Nós temos que honrar. A palavra de Deus fala que nós devemos honrar os nossos chefes, os nossos patrões. Porque a Bíblia fala assim, que você não está honrando o homem, mas você está honrando a Deus. E eu vejo, meus irmãos, muitas das vezes nós falando mal, né, da nossa empresa, do nosso serviço, dos nossos chefes. Tem uns rapazes no meu serviço, meus irmãos, eles vivem falando mal da empresa. Uma vez nós, eu e um outro lá, meio que revoltamos e falando: rapaz, para que você continua aqui? O cara fala mal da empresa, meu irmão, mas está lá de domingo a domingo, fazendo hora extra. Quando precisa de fazer serviço, opa, eu estou aqui. Eu falei: rapaz, se você não gosta da empresa, para que você está aqui? Para que você trabalha de domingo a domingo aqui? Quem não gosta, meu irmão, deu o horário, estou capando o gato, estou saindo. Respeite então os seus chefes, respeite os seus superiores. Abri um parêntese por causa disso. Eu uso muito empilhadeira. E eu tenho 3 anos de empresa. E tem pessoas que têm 20, tem 30, tem 15 anos de empresa. E a empilhadeira que eu usava era mais ou menos velha. Há uns 2, 3 semanas atrás, o gerente, acima dele está o dono. Ele chegou assim: Kézia, tem uma surpresa para você amanhã. Eu falei: beleza. Aí ele chegou assim, no dia seguinte, ele veio com a chave e falou: toma aqui, a empilhadeira zerada, ela é sua. Meus irmãos, você tem que ver o que gerou de insatisfação nos funcionários de 20, de 30 anos de casa. E eles chegavam em mim e falavam: Kézia, por que você recebeu isso? Eu falei: não sei. O gerente falou para mim que é minha, então eu vou fazer o quê? Estou sendo chamado de VIP na empresa. Eu fui pedir férias. E a nossa série vai ser longas. E eu cheguei para ele, para o gerente, nesse mesmo gerente, falei: olha, eu preciso ir para o Brasil.
E ele falou, olha, suas férias é longa, cara, eu não sei. Eu vou mandar para o RH. E passado 2 dias, meu gerente me chamou na sala dele. Estava o gerente, a mulher do RH e como fosse o segundo dono na sala. Eu falei, caraca, velho, o que está acontecendo aqui? Aí ele chegou, suas férias foram aprovadas. Aí o cara que é quase o dono falou assim, olha, você tem crédito, você merece. E esse gerente falou, olha, até hoje eu não vi ninguém ser aprovado mais de 4 semanas aqui na empresa. Meu irmão, todo dia que eu entro naquela empresa, primeira coisa que eu faço, Deus abençoa esse local, abençoa os nossos chefes, abençoa. Sabe, meus irmãos, eu não estou trazendo bênção, simplesmente para aquela empresa, mas é para a minha vida também. Meus irmãos, tem outra referência. Maridos, ama sua esposa. Esposa, seja submissa ao seu marido. Tem a mesma missão que ele. Filhos, obedeçam os seus pais. São referências que nós não podemos abrir mão. Sexo antes do casamento é pecado. É pecado. Não podemos abrir mão de certas referências que Deus deixou para nós. Descontamine-se das coisas impróprias, mundanas, que o mundo tem deixado para nós. Eu fugi totalmente daqui que estava escrito aqui, meus irmãos. O texto então vai falar que ela perdeu uma dracma, acendeu a candeia, que é a referência nossa, tem que ser a palavra de Deus, não é o seu amigo, não é o seu amigo alcoólatra, não é o seu amigo viciado em drogas, não é o seu amigo prostituto, é a palavra de Deus que tem que ser a referência das nossas vidas, ela que acende a luz, ela que vai acender a luz para te iluminar, para você encontrar aquilo que está perdido, é a palavra de Deus. Então ela sentiu, ela percebeu que ela tinha perdido, ela acendeu a candeia, e ela o que? Começa a o quê? Não, cantar, varrer. Ela está varrendo, meu irmão, as sujeiras, para ver se encontra dracmas. Nós temos que varrer certas coisas em nossas vidas, coisas imundas que nós temos acumulados durante longos e longos anos da nossa vida. Eu não sei o que você tem acumulado, mas é hora de começar a varrer. É hora de começar a tirar. Amém? Eu estou dando uma corrida aqui, meus irmãos. Então ela percebeu que tinha. Ela acendeu a candeia. Ela varreu a casa. E agora ela procura diligentemente até encontrá-la. Meu irmão, ela não faz isso aqui, ó. Não está aqui, desistir. Não está aqui, não desistir. Ela começa a procurar até encontrar. Tinha um amigo aqui, nós tínhamos um amigo aqui na Irlanda há muito tempo. E ele falou o seguinte, e é verdade isso. Suponha que você está numa casa, num quarto. E essa pessoa fala o seguinte para você, olha, a presença de Deus está dentro desse quarto.
Eu não sei aonde está. Ele está aqui dentro desse quarto. Meu irmão, nós vamos fazer o seguinte. Não achei. Agora, no mesmo quarto, eu falo o seguinte para você. Existe 1 milhão de euros ou mais dentro desse quarto. Eu não sei aonde, mas está aqui dentro. Meu irmão, você vai pegar um martelo, você vai quebrar a parede, você vai quebrar a porta, meu irmão, você vai botar aquele quarto abaixo, mas você vai encontrar esses 1.000 euros de qualquer maneira. Estou certo ou estou errado? O que nós perdemos, procura que você perdeu. Procura até você encontrar. Eu não sei, talvez você não tenha falado em línguas estranhas há anos. E quando você fala em línguas, isso edifica você mesmo. Eu não sei, talvez, o teu espírito dentro de você não está avivado como era antes. Talvez você não tenha sido aquele crente fiel, dedicado à casa de Deus, à obra de Deus, como você era. Você perdeu em algum momento da sua vida. A questão aqui é, você está procurando como? Você desiste rápido. Como você está procurando isso? Essa mulher, ela procurou, até encontrar. Quando ela encontrou, meus irmãos, e tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Quando você achar aquilo que você perdeu, celebre a Deus. É festa, meu irmão. Chama os amigos, chama as vizinhas, celebra. Essa mulher, meu irmão, achou uma dracma, uma coisa preciosa para ela. Ela chamou as amigas para contar: meu irmão, eu achei, está aqui. Nós estamos orando há anos e há anos para que Deus pudesse, conceder visto, documento para os irmãos. Muitos irmãos conseguiram documentos, meu irmão, e nós não vimos uma celebração. Celebra, meu irmão. Tem uma irmã, uma pessoa que de vez em quando vem aqui na igreja e às vezes nós julgávamos ela, e lendo essa palavra eu consegui entender, e eu concordo com essa pessoa perfeitamente. Quando essa pessoa comprou um carro, meu irmão, ela compra carro zerado, ela vai na casa da Kátia, vai na casa de não sei o quê, vai na casa de uma outra pessoa para mostrar o carro, para mostrar: olha, celebra comigo a bênção que eu tive, a coisa que eu conquistei. Então, quando nós devemos celebrar o nosso casamento, devemos celebrar aniversário, devemos celebrar aniversário de tempo que você está aqui na Irlanda, eu não sei, celebre e nos convida. Meu irmão, faz um churrasco, faz uma pizza, sushi, aí não precisa me chamar. Chama, convida, meu irmão, vamos celebrar. Por quê, meu irmão? Aquela mulher achou a coisa mais preciosa naquele momento para a vida dela. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é a coisa mais preciosa que você tem perdido, mas em nome de Jesus, essa noite é a noite que Deus vai te iluminar para você começar a procurar. Você não vai procurar de qualquer maneira, você vai revirar as coisas. Se for possível, você vai quebrar, porque Deus vai mostrar para você e você vai celebrar. E eu convido os irmãos a ficar em pé. Aleluias. Cadê os irmãos do louvor?
Glórias a Deus. Vamos subir, sobe, sobe, correndo, correndo, correndo. Nós estaremos celebrando a ceia. Aleluias. Glórias a Deus. Eu gostaria que você, não de uma forma automática, robótica, forçada, que você pense agora aquilo que você perdeu nos últimos dias. Eu não sei quais são os valores que você perdeu, talvez valores. Eu não sei, talvez tem coisas que você precisa varrer urgentemente da sua vida. Nós estamos aqui começando, celebrando. Esse mês estaremos celebrando o mês da família.